A pauta agora é sobre saúde. Você sabia que algumas dores de cabeça e outros problemas podem surgir a partir de uma disfunção conhecida pela sigla ATM? Tem muita gente que sofre com os transtornos causados pela ATM, mas não sabe. Por isso, se você também tem alguns sintomas que podem ser associados a essa condição anormal dos movimentos da mandíbula, fique atento às orientações de um especialista para a prevenção, diagnóstico e tratamento. A articulação temporomandibular ATM funciona como uma dobradiça que liga a mandíbula ao crânio. A ATM é a articulação temporomandibular, é uma articulação que todos nós temos aqui na região da mandíbula, dos dois lados, né? Quando nós temos alguma disfunção, algum problema, nós consideramos como a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Qualquer alteração nesse sentido, normalmente ela começa por conta de ordem muscular, né? Normalmente os pacientes relatam muito a questão de apertamento, de acordar, às vezes apertando durante o dia, notar que está apertando os dentes, né? E também a condição, uma sequência disso, que é a condição do bruxismo que pode acontecer, que é a questão do ranger de dentes. Então, são etapas que a gente considera, né? Se o paciente não cuida, não trata, então a gente só vai evoluindo o problema, né? Então, a gente tem uma tendência a estacionar isso o mais rápido possível, já na condição, às vezes, normalmente do paciente que está gerando um apertamento, que é um dos sinais. Os pacientes costumam e tendem a ter muitas dores de cabeça, dor na região próxima ao ouvido e não necessariamente tem um diagnóstico conclusivo com um otorrino, com um neurologista. Então, pode ser o envolvimento dessa condição de ordem dental que vai trazer o problema na região da ATM. Tanto o estalo, como também a crepitação, que é um estalo mais potente, né? E também o deslocamento mandibular, a sensação de deslocar na hora que abre, ou criar um hábito para isso, criar um hábito de deslocamento. Então, esses pacientes têm que ser avaliados, porque isso aí pode gerar problemas maiores no futuro. Se o paciente já está tendo um estalo proeminente, que a gente fala um estalo mais forte, isso aí, consequentemente, já é consequência de um problema mais avançado na questão da articulação, na questão da DTM. Dores no maxilar, dificuldades para mastigar, estalos, travamentos nas articulações da boca são sintomas do problema. A disfunção da ATM pode levar a dores na cabeça e até, em casos mais graves, a perda dos dentes. Ela pode por conta da condição de apertamento. O próprio apertamento ele vai intensificar um problema periodontal, um problema de gengiva, pode perder os dentes. É muito preocupante no sentido de perder os dentes, mas mais preocupante ainda a questão de qualidade de vida. O paciente ele tende, por conta de dores de cabeça forte ou deslocamentos mandibulares fortes, ele pode ao longo do tempo ter essa como consequência uma perda de qualidade de vida no sentido de não conseguir estar se alimentando bem, não estar conseguindo criar uma abertura com boa amplitude da boca, né? E a gente tende a cuidar antes para evitar problemas maiores nesse sentido. Vamos considerar até como um sinal, né? Um sinal da condição de apertamento e de bruxismo, né? A fratura recorrente dos dentes, fratura de restaurações, né? O desgaste dos dentes anteriores, os dentes da frente, né? Principalmente os inferiores, os de baixo. Então, é muito comum o paciente apresentar esses desgastes, e isso aí já mostra para a gente que o problema tá presente e precisa ser cuidado. Dr. Juliano lembra que, além do tratamento físico na mandíbula, quem tiver o problema precisa também controlar a ansiedade e o estresse no dia a dia, a fim de potencializar o tratamento. A primeira coisa, nós necessitamos de uma boa avaliação. Uma avaliação, não é uma avaliação simples de chegar em 5 minutos, tá resolvido, não. Exige uma boa conversa do profissional com o paciente para analisar os sintomas. Antigamente tinha uma conduta de instalação de placa miorrelaxante em todos os casos. Hoje a gente já mudou muito isso. A gente traz uma conduta muito mais de remover fatores de agressão, principalmente nos casos de ordem muscular, e posteriormente a gente faz o controle desse paciente. Existe a necessidade, em alguns casos, de tratamento ortodôntico, não são todos, depende muito de uma boa avaliação, porque
a gente precisa saber a condição dessa condição oclusal do paciente. Mas mais importante do que a gente redimir todo o problema oclusal, que seria a questão dos contatos dos dentes, é a gente trazer qualidade de vida ao paciente, tirar essa dor, tirar esse desconforto primeiro, né? E depois a gente estabelece as condutas. A questão cirúrgica é uma questão um pouco mais além, são casos extremos que vão exigir cirurgia, tá? São casos assim que talvez a gente não tenha condições de fazer um controle nem com placa meio relaxante, nem de controle oclusal, que nós citamos, né? E aí sim cai numa condição cirúrgica, mas é uma condição muito mais avançada. São raros os casos que a gente encaminha para cirurgia.